Fala pessoal, beleza? Eu sou o Potencializado e hoje vamos ver os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, vamos lá! Primeiro vamos ver o modelo atômico de Dalton. Uma das principais características do modelo atômico de Dalton é como ele descreveu o átomo. O átomo para Dalton era uma pequena partícula esférica maciça, indivisível e indestrutível. Vamos ver melhor no quadro. Então primeiro vamos ver o modelo de Dalton, mas antes de vermos o modelo de Dalton, eu lhe peço o seguinte: se você só está aqui para estudar para uma prova, você vai ter uma prova amanhã, ou quinta, ou sei lá o dia que for sua prova, e você não quer saber muito sobre os modelos atômicos, eu recomendo que você pule as explicações dos experimentos, pois é algo mais complexo. Mas se você está aqui para aprender mais, eu recomendo que você veja completo, mas aí cabe a você decidir. Vamos ver o modelo de Dalton. Dalton define o seu modelo atômico como uma bola de bilhar. Aqui temos a bola da sinuca como exemplo. O seu átomo é maciço, indivisível e indestrutível, e por isso já temos a origem da palavra átomo, que vem do grego. Esse A vai ser então de não, deixa eu escrever aqui, ó, N-A-O-T, não. O átomo então vem do A, que é não, e o tomo é divisão, então não divisão, ou seja, não divisível, por isso que o nome foi dado de átomo. Só que depois vamos descobrir as partículas subatômicas que Dalton não descobriu. Então para Dalton, o átomo é maciço, indestrutível e indivisível. Dalton também falava que um átomo não se transforma em outros tipos de átomos, então vamos ver. Aqui temos um átomo de carbono, independente do que aconteça, se tiver mudanças do estado da matéria, se pegar fogo, se molhar, ainda vai continuar sendo um átomo de carbono. O que vai acontecer é que eles vão se reorganizar, ou seja, mudar seus parceiros, entre aspas. Por exemplo, o carbono pode se juntar com o oxigênio, virando CO, aí com dois oxigênios fica CO2, o oxigênio pode se juntar com H, que fica H, se for 2H fica H2O, que é a água, ou seja, podem mudar os parceiros, mas não vão se alterar o tipo do átomo, então um átomo de carbono sempre será um átomo de carbono. Dalton também chegou em algumas suposições, algumas delas estão a seguir. A primeira é: transformações da matéria são um reagrupamento dos átomos para Dalton. A segunda é que átomos não se transformam em outros tipos de átomos, e a terceira é que toda a matéria é composta por átomos. E nessas três suposições, Dalton realmente estava certo. Transformações da matéria realmente são reagrupamentos dos átomos. Átomos não se transformam em outros tipos de átomos, a não ser em reações nucleares, e toda a matéria é composta por átomos. Agora, se você gosta ou quer aprender mais sobre as exatas, matemática, química e física, se inscreva nesse canal, pois temos vídeos de química semanalmente. Se inscreva no canal Operando, pois temos vídeos de matemática, da UVMAP e de raciocínio lógico. Então se inscreva, pois você vai desenvolver tanto os conteúdos matemáticos quanto o seu raciocínio lógico. E se inscreva também no canal Expoente, que tem vídeos de física semanalmente. O link desses canais está aqui na descrição, mas não se preocupe, pois ao final do vídeo vai aparecer esses dois canais para você se inscrever. Agora vamos ver o modelo atômico de Thomson. Passado um tempo do modelo atômico de Dalton, chegamos em Thomson. Thomson já descobriu os elétrons, sendo a principal descoberta de seu modelo atômico. Vamos entender melhor no quadro. Agora chegamos no modelo atômico de Thomson. Thomson, na verdade, é o sobrenome, pois o nome dele é Joseph John Thomson. Temos então o seu modelo atômico, que é conhecido popularmente como pudim de passas, embora não seja uma maneira científica de falar, mas assim que vamos usar para entender mais fácil. Ele descobre os elétrons, então ele diz que o átomo em si é positivo, ou seja, o pudim seria o positivo, e as passas seriam os elétrons, ou seja, cada elétronzinho aqui seria como se fosse uma passa incrustada no pudim. Então o pudim é positivo e as passas são negativas, ou seja, o átomo em si é positivo, mas possui dentro dele partículas subatômicas negativas, ou seja, os elétrons. Mas como que Thomson descobre os elétrons? É isso que vamos ver com seu experimento. Para sabermos como Thomson descobriu os elétrons, temos que saber o que são raios catódicos. Raios catódicos surgem em um ambiente de vácuo, são feixes de luz, e porque são impulsionados pelo cátodo, que é o elétrodo negativo, ao ánodo, que é positivo, surgindo por conta dessa diferença de potencial do negativo ao positivo pelo ambiente de vácuo. Aqui temos a ampola de Crookes, onde a seta aponta é o cátodo, ou seja, o elétrodo negativo. E onde ela aponta agora é o ánodo, ou seja, o positivo. Então, os raios catódicos passavam pelo cátodo e o ánodo, chegavam até o campo elétrico, que é a parte amarela, e tá vendo que em cima tem o sinal negativo e embaixo o sinal positivo?
Então, isso seguindo as leis eletromagnéticas, temos que, se o raio fosse negativo, ele ia ser atraído para o positivo, e se o raio fosse positivo, ia ser atraído para o negativo. Ou seja, se a composição do raio fosse positiva, ele ia para o menos, e se fosse negativa, ele ia para o mais. Tá vendo que após passar do campo eletromagnético, ele foi para baixo? Isso ocorre porque os opostos se atraem. Então, se os raios catódicos foram para baixo, ou seja, para o polo positivo, significa que eles são compostos por partículas de carga negativa, ou seja, os elétrons. Então aí foi que Thomson descobriu os elétrons. Utilizando então da ampola de Crookes para achar os feixes de luz, ou seja, os raios catódicos, e depois colocar o campo elétrico, ou seja, com cargas negativas e positivas, para saber para onde o raio se atraía. E como os raios catódicos se atraíram pelo polo positivo, significa que são formados por partículas de cargas negativa, ou seja, os elétrons. Então, além da descoberta dos elétrons, Thomson também descobriu que os elétrons fazem parte do átomo, ou seja, todo átomo tem elétrons, não é só alguns átomos. Então, Thomson já conseguiu concluir que existem elétrons e que todo átomo tem elétrons. Após Thomson, chegamos em Rutherford, que descobriu que átomos são formados por um núcleo e um grande vazio. Vamos ver melhor no quadro. Chegamos então no modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford é conhecido como modelo planetário. E o porquê disso? Porque tem um núcleo e a órbita, que é a eletrosfera. Então, ele distingue duas coisas, o núcleo e a eletrosfera, que estão dentro do átomo. Esse núcleo, então, ele compara como se fosse o Sol e a eletrosfera como se fosse a órbita de planetas, como se fosse vários planetas orbitando o Sol, por isso que é sistema planetário. Esse núcleo, então, vai ser positivo, ou seja, formado por prótons, e a eletrosfera, que é bem maior que o núcleo, por sinal, por isso que é um núcleo e o grande vazio, é formada por elétrons, ou seja, é negativa. E agora, como ele descobre que tem eletrosfera e que é um núcleo dentro do átomo, é isso que vamos ver com seu experimento. Rutherford chegou em seu modelo atômico testando o modelo atômico de Thomson. Para isso, ele disparou partículas alfa, ou seja, partículas de carga positiva, contra uma fina folha de ouro. E o teste era o seguinte: se passassem e atravessassem sem nenhum desvio, significa que Thomson estava certo que o átomo era como um pudim de passas, onde o pudim era positivo e as passas eram negativas, ou seja, os elétrons estavam dispersos dentro do átomo, acontecendo que as partículas alfas seriam atraídas pelos elétrons e não teriam dificuldades para ultrapassar a folha. Só que se desviassem ou rebatessem, significa que elas foram desviadas, ou seja, elas repeliram, e se repeliu é porque tem algo positivo dentro do átomo. E foi o que aconteceu, a maioria conseguiu passar sem problemas, ou seja, atravessou a folha, só que algumas desviaram e outras até repeliram. Então, ele chega à conclusão do núcleo positivo e da eletrosfera. Como a maioria das partículas alfa conseguiu passar sem problemas, a eletrosfera seria a maior parte e o núcleo a menor parte. Só que o núcleo repeliu algumas partículas alfas, desviando ou até rebatendo. Com isso, ele concluiu que o núcleo era positivo e tinha a eletrosfera negativa. Por isso que falamos do núcleo e do grande vazio. Por conta da maioria das partículas alfa ter atravessado sem problemas, concluímos que o núcleo é pequeno e que a eletrosfera é maior, ou seja, o núcleo é pequeno quando comparado com a eletrosfera, por isso que é formada por um núcleo e por um grande vazio. Então, sabendo de tudo isso, outra descoberta de Rutherford foi que o núcleo do átomo é positivo, ou seja, é formado por prótons. O modelo de Rutherford estava errado pelo seguinte: de acordo com as leis eletromagnéticas da época, a órbita dos elétrons ao redor do núcleo deveria emitir energia, fazendo com que os elétrons perdessem energia e espiralassem em direção ao núcleo. De outra maneira, os elétrons iam rodar ao redor do núcleo, emitindo energia, com eles perdendo energia e se aproximando do núcleo, e iria colapsar. Por isso que o modelo de Rutherford estava incompleto. Após então o modelo de Rutherford, temos o modelo de Bohr, que descobre níveis ou camadas de energia quantizada. E o que seriam esses níveis, camadas de energia quantizada? É isso que vamos ver no quadro. Chegamos então no modelo atômico de Bohr, que tenta resolver o modelo atômico de Rutherford. Por sinal, Bohr também é Rutherford, Rutherford-Bohr. Então não se confunda se na hora da prova aparecer Rutherford e também aparecer Rutherford-Bohr. São duas pessoas diferentes. Então temos aqui o modelo atômico de Bohr, que só mexe na eletrosfera. Então divide em camadas K, L, M, N, O, P e Q. E essas camadas são de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então o K é o 1, o L é o 2, o M é o 3, até chegar no Q, que é a camada 7.
Quanto menor o número da camada, menor a sua energia. Então o K é a camada que tem menos energia, porque é a camada 1. O L é a camada 2, então tem um pouco de energia a mais e assim por diante, até chegar na camada Q, que é a que tem mais energia. E por que o K tem menos energia? Porque está mais próximo do núcleo. E o K tem menos energia por quê? Porque quanto mais próximo do núcleo, menos energia tem que ter e, consequentemente, menos elétrons. Porque quanto mais elétrons, mais chance dos elétrons repelirem entre si, ou mais chance também de serem atraídos pelo núcleo, que é positivo. Então aqui tem que ter menos energia, consequentemente, menos elétrons também. Níveis ou camadas quantizadas, a quantizadas já vem de quantidades, então não tem como um elétron estar entre uma camada e outra camada, pois essas camadas já têm um valor específico de quantidade. Um exemplo, uma mãe pede para o filho escolher entre um lápis vermelho e amarelo. Ele quer um entre os dois, vermelho e amarelo, o que está entre é o laranja, só que não tem laranja, ou é vermelho ou é amarelo. O mesmo ocorre com as camadas, ou é K ou é L, não tem aqui no meio, aqui não é uma possibilidade de estar. Ou é o K, ou é o L, ou é o L, ou é o M, ou é o M, ou é o N, e assim por diante. Agora vamos falar do salto quântico. O salto quântico é quando um elétron está energizado, ou seja, um elétron recebe energia. Recebendo energia, ele pode ir para uma camada mais externa, que é onde tem mais energia. Ele foi para essa camada externa e agora ele tem energia. Quando ele for voltar para uma camada interna, ele tem que liberar essa energia que ele tem extra, pois a camada interna não carrega tudo isso de energia. Ela carrega menos energia, pois quanto mais interna, menor a energia que você pode ter para estar ali. Então, esse elétron com mais energia vai ter que liberar essa energia extra. Essa energia extra é liberada em forma de luz, ou seja, são os fótons. Então, fótons são quando um elétron vai para uma camada mais externa após estar excitado, ou seja, energizado, ou seja, recebeu energia e agora está excitado, foi para uma camada mais externa e quando retornar tem que liberar essa energia extra através de luz, ou seja, denominados fótons. Para você ver que é bem simples, e isso é chamado de salto quântico. Agora, essa parte aqui é um pouco mais difícil, então preste atenção. Cada camada aqui pode comportar até um certo limite de elétrons, e esse limite é denominado pela fórmula a seguir: 2 vezes n ao quadrado. O que é esse n? É o nível da camada, ou seja, o número da camada. Por exemplo, a camada K é a primeira camada, então fica 2 vezes n elevado a 2, ou seja, 2 vezes a primeira camada ao quadrado, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, na camada K só pode ir até 2 elétrons no máximo. Agora, na camada L, a camada L é a segunda camada, então fica 2 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, que vezes 2 é 8. Então na camada L vai 8 elétrons no máximo. A camada M é a terceira camada, então fica 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18. A camada N é a quarta camada, então fica 2 vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado 16, que vezes 2 é 32, então pode ir até 18 elétrons na camada 3 e 32 elétrons na camada 4. Na teoria teríamos o seguinte: na camada O é a quinta camada, então fica 2 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, que vezes 2 é 50. Só que na prática não vai acontecer isso. Na camada O também vai ir 32 elétrons. E o porquê disso? Porque o 32 vai ser o número máximo para manter a estabilidade. Então na camada O só vão ir 32 elétrons, que é o máximo possível. Agora, na camada P, poderiam ir quantos? Poderia ir 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, que vezes 2 vai dar 72. Só que na realidade não vai poder ir 72 elétrons. Vai poder ir só 18 elétrons. E o porquê disso? Porque na realidade, na camada P não vai poder ir 72 elétrons, só vai poder ir um total de 18 elétrons. Pois na regra da estabilidade, a penúltima camada só pode ir 18 elétrons e a última só pode ir no máximo 8 elétrons. Então na camada P vamos ter 18 elétrons. E na camada Q, vamos ter um total de apenas 8 elétrons, e é assim que se distribui os elétrons durante as camadas no modelo de Bohr. Sendo então o máximo de cada camada, o K o máximo é 2 elétrons, o L o máximo é 8, o M o máximo é 18, o N o máximo é 32, o O o máximo é 32, o P o máximo é 18 e o Q o máximo é 8. Perceba que se desconsiderarmos a camada K, vamos ter um palíndromo, olha só, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então é bem fácil de memorizar. A primeira camada é 2 e as outras são 8, 18, 32, 32, 18 e 8, sendo esse o número máximo de elétrons para cada camada. O modelo atômico de Bohr funcionava muito bem para hidrogênio e moléculas parecidas com hidrogênio, só que não é o modelo atual, pois não funcionava para outros tipos de moléculas, por isso que não é o modelo atual.
Agora, se inscreva, deixe seu like se gostou do vídeo e veja os canais que estão aparecendo aqui na tela. Tem o canal Operando de Matemática e o Expoente de Física. Se inscreva para não perder nenhum vídeo de Química e tchau!